Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jordana. Hoje a gente vai falar da parte 2 de bombas. A gente vai ver as curvas características, a associação de bombas em série e em paralelo, como escolher uma motobomba e falar sobre captação. Então, primeiramente, o que é uma curva característica? É uma representação gráfica da bomba ou de uma turbina que vai relacionar os diversos parâmetros envolvidos no funcionamento dessa bomba. Bom, ela pode ser representada de forma adimensional ou em relação à altura de elevação em função da vazão, ou seja, em forma de um gráfico que vai relacionar a altura vezes a vazão, da potência vezes a vazão ou do rendimento vezes a vazão. E as curvas características são obtidas experimentalmente e são fornecidas pelo fabricante. Para cada par de valor de vazão e de altura, a gente vai ter uma potência útil associada, que é dada por esta fórmula. Bom, para cada potência, a gente vai ter uma potência mecânica, certo? Que é dada em relação à rotação e o torque fornecido pelo seu motor. O rendimento da bomba em relação à potência útil à potência mecânica é dado por esse valor, que quer dizer por esse N, que quer dizer o quê? Que a gente vai fornecer uma certa potência para nossa bomba e ela vai transformar isso em uma potência útil que vai gerar algo para a gente. E a gente quer saber qual é essa relação. Só isso. Bom, nos catálogos dos fabricantes vão ser apresentados 3 gráficos correspondentes para uma bomba. O gráfico da curva característica, o gráfico da NPSH, que a gente vai falar daqui a pouco, e a curva da potência necessária à bomba em função da vazão. O conjunto dessas 3 curvas a gente vai usar para fazer a análise e fazer uma análise de desempenho para a gente poder escolher a nossa bomba. Então vamos lá, a gente vai ter esses 2 gráficos, um em relação à altura e o outro em relação à potência. Essas curvas aqui, ó, cada linha representa um diâmetro. Então, para cada valor de vazão, a gente vai escolher uma altura e a gente vai ver qual vai ser a potência dessa bomba para essa altura que a gente escolheu. Então, vamos lá. Curva característica da instalação. A gente vai resolver, caso a gente tenha uma associação de tubulação em série em paralelo, a gente vai transformar em um problema de tubulação equivalente, como a gente explicou como se faz no módulo 3, aula 1. Então, se você tem dúvida sobre tubulação equivalente, volta lá nessa aula. Em que a relação entre a perda de carga e a vazão é dada por essa expressão, que você pode usar qualquer equação. E, no caso, a gente vai ter que achar qualquer energia equivalente para a gente vencer o desnível. E é isso. Mas para a gente vencer esse desnível, a gente vai ter associado a esse movimento uma perda de energia. Então, a energia necessária para vencer o desnível é dada pela altura geométrica mais a perda de energia. É só isso. E a perda de energia engloba todas as perdas de carga, ou seja, a perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque. Então, a representação gráfica é essa, onde essa parte de baixo vai representar a altura geométrica e a parte de cima representa a perda de carga. Se a altura geométrica tem um valor negativo, significa que a gente não tem um desnível topográfico a ser vencido. O que a gente quer fazer é incrementar para a gente ter uma vazão, uma capacidade de vazão maior no sistema. Bom, então, mas afinal, como que a gente vai encontrar o ponto de operação dessa bomba? A gente vai procurar um ponto ótimo de rendimento, em que a gente tem um rendimento ótimo e um custo mínimo. Para isso, a gente vai sobrepor a curva característica do sistema e a curva característica da bomba, obtendo um ponto de cruzamento entre elas
que é o ponto de operação. Ele é único e é o ponto ótimo para a gente operar o nosso sistema. As bombas podem ser associadas em série e em paralelo. É uma situação comum, certo? Relativamente comum, em que a gente vai utilizar duas bombas iguais, ou mais bombas, né? Que vão permitir uma curva final do sistema mais estável e facilita a manutenção. Então, uma associação em série, a gente viu uma associação em série de bombas. Vai passar a mesma vazão pelas duas bombas e a entrada da segunda bomba vai ser conectada à saída da primeira bomba. Mas as alturas de elevação vão ser somadas e produzir uma altura de elevação total do sistema. Bom, uma associação em paralelo. Cada bomba vai recalcar a mesma parte da vazão total do sistema, mas a altura de elevação é a mesma para cada uma das bombas. Então, a gente está transportando uma vazão que cada bomba em paralelo vai recalcar uma vazão Q sobre 2 e vai produzir a mesma altura de elevação. Bom, a característica combinada de duas bombas iguais em série é obtida duplicando-se na vertical os valores de HY para cada vazão, enquanto que na associação em paralelo a gente vai duplicar na horizontal os valores de vazão para cada altura de elevação. Bom, quando a gente tem a associação de duas bombas iguais em série, as curvas vão ser dadas pelo somatório das duas cargas, ou seja, isso daqui é o dobro desse e assim vai para a mesma vazão. Bom, a gente tem que a curva característica da tubulação T1 vai cortar a resultante do sistema no ponto A e o ponto de funcionamento do sistema em série é esse. Cada bomba funciona no ponto B, recalcando a mesma vazão e fornecendo uma altura total de elevação igual à metade da altura de elevação do sistema. Bom, na associação em paralelo, as curvas características são os conjuntos obtidos somando-se às abscissas, que são as vazões das curvas características. Então, a gente vai somar as vazões e vai ter a curva do sistema total. A curva característica da tubulação T2 corta a resultante no ponto A, no ponto de funcionamento do sistema paralelo. E cada bomba vai funcionar no ponto B, recalcando uma vazão igual à metade do sistema para uma mesma altura de elevação. Em relação à associação em paralelo, a gente pode ver que o ponto C vai representar uma única bomba operando o sistema de tubulação T2, enquanto o ponto D representa cada bomba operando em conjunto o sistema de tubulação T1. Então, o que a gente observa? E se fosse uma bomba só, a gente teria uma vazão um pouco maior e uma altura menor, enquanto que no ponto D a gente tem uma altura de elevação maior e uma vazão recalcada menor. Bom, a gente viu vários fatores e quando você procura uma bomba, tem várias bombas, então fica um pouco difícil de você escolher qual usar no seu projeto. Para isso, a gente vai utilizar alguns parâmetros para facilitar a escolha. Em grandes unidades, recorre-se à rotação específica como um dos parâmetros, enquanto que nos casos mais frequentes a gente vai utilizar os catálogos dos fabricantes. Os principais tipos de bomba, a gente vai fixar uma determinada rotação. Então, aqui a gente tem a rotação do motor e a gente vai ter o catálogo com várias bombas do determinado fabricante. Esses gráficos dão em relação à nossa altura
A altura a gente já vai ter calculado, então a gente procura aqui. Por uma altura, eu quero uma altura de elevação de 30 e vou recalcar uma vazão de 50. Aí você vem aqui, acha o ponto de interseção e escolhe esse grupo de bomba aqui. E aí, nesse grupo de bombas, você vai ter várias, você vai achar aquelas curvas que a gente falou no começo. E é isso. É assim que a gente escolhe, a gente olha esses mosaicos. Bom, agora a gente vai falar da cavitação. A cavitação a gente deu uma introdução na primeira aula, mas vamos recuperar um pouquinho de novo. Bom, ela ocorre quando o líquido, em uma determinada temperatura, passa por uma região de baixa pressão, chegando a atingir um nível correspondente à sua altura, à sua pressão de vapor, que indica o imediato na diminuição da massa específica do líquido. Ou seja, o que está acontecendo? A pressão na sua tubulação diminuiu tanto que o seu líquido chegou perto da pressão de vapor dele, ou seja, ele está querendo virar vapor, ele não está querendo ser líquido mais. Bom, essas bolhas que vão ser formadas vão ser arrastadas pelo escoamento e vão atingir as regiões em que a pressão é maior do que a pressão onde elas se formaram. Então, essa brusca variação vai fazer com que as bolhas implodam e vão criar esse colapso. O colapso da bolha chama-se cavitação, só que nisso ela vai liberar uma energia muito grande. Então, vocês podem ver aqui os rotores de bombas que sofreram com o processo de cavitação, que chega a furar o rotor da bomba, entendeu? Olha só aqui, tudo destruído. Então, isso é um processo muito forte que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai destruir muito o nosso aparelho. Bom, uma vez que a cavitação está estabelecida em uma instalação de recalque, isso vai acarretar na queda do rendimento da bomba, ruído, vibração, erosão, que podem levar ao colapso do equipamento. Então, caso ocorra, você tem que corrigir imediatamente. Bom, no caso das bombas, o ponto crítico em que a gente tem isso são os pontos de baixa pressão, que ocorrem na entrada do rotor. A queda de pressão desde a superfície livre do poço de sucção até a entrada da flange de sucção. Então, isso daí vai depender do diâmetro e do comprimento total da tubulação, são as variáveis da perda de carga, certo? Da rugosidade do material e principalmente da altura estática de sucção. Estes são os elementos suscetíveis a mudanças por parte do projetista para sanar os danos e efeitos da cavitação. Então, nós, como projetistas, podemos mudar isso para que não deixe que a bomba sofra cavitação. Bom, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar o NPSH disponível, que é uma característica da instalação, definida como a energia que o líquido possui em um ponto imediatamente antes da flange de sucção da bomba. É a disponibilidade de energia que faz com que o líquido consiga alcançar as pás do rotor. Para uma tubulação de sucção de uma bomba recalcando água de um reservatório aberto e mantido ao nível constante, a gente tem que o NPSH disponível é dado por a pressão no ponto 2, mais a velocidade com que ele chega no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2G, e isso daqui é a pressão de vapor do seu líquido. Bom, isso. E a gente vai aplicar a equação de energia entre a superfície do reservatório e a entrada da bomba, obtendo essa equação. E a gente tem que P1, como o reservatório está aberto para a atmosfera, é a pressão atmosférica. V1 é 0, porque a gente está admitindo um reservatório grande e que o nível da água vai se manter, portanto aqui não tem velocidade nenhuma. E
Z1 é 0 porque é a nossa altura de referência. Z2 é igual a Z, altura estática de sucção. E ΔHS é o somatório das perdas de carga na sucção. Desta forma, a gente vai passar as coisas para o outro lado e vamos encontrar que o NPSH disponível é a pressão atmosférica menos a pressão de vapor, dividido pelo ρ do seu líquido, menos a altura de sucção, menos as perdas de carga devido à sucção. Se a sua bomba estiver afogada, ou seja, se o seu reservatório está acima do nível de onde está a sua bomba, o seu Z vai ser positivo. Caso ele esteja abaixo, o Z é negativo. Bom, e qual que é a NPSH requerido? É uma característica da bomba, é fornecida pelo fabricante e é definida como a energia requerida pelo líquido para chegar ao ponto onde vai ganhar energia e vai ser recalcado. Depende dos elementos de projeto da bomba, como o diâmetro do rotor, a rotação específica, e é fornecida pelo fabricante através de uma curva em função da vazão. Então, para cada vazão que você tem, você vai ter um NPSH disponível requerido diferente. É uma função decrescente da vazão. A NPSH disponível é uma função decrescente com a vazão, enquanto que o requerido é uma função crescente. Então, esse daqui é o disponível e esse daqui é o requerido. Vocês podem ver que vai ter um ponto de intersecção em que o disponível é exatamente igual ao requerido. Bom, para o bom funcionamento do nosso sistema, a gente não quer que o líquido sofra o processo de cavitação. Portanto, o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. Mas só essa condição que eu falei de igualdade, ela não é suficiente porque ela nos coloca em um certo risco. Se por algum motivo a curva é deslocada para a direita, a gente vai ter que o NPSH requerido foi menor do que o disponível e a gente vai ter a formação da cavitação. Então, a gente precisa colocar uma margem de segurança. Geralmente, a gente adota essa folga, essa margem de segurança, com valor mínimo de 0,5 metros entre os dois. Portanto, a gente vai usar com essa folga aqui, 0,5. E essa Q máximo seria a vazão máxima, só que você está se colocando em risco, né? Bom, vamos falar da altura estática de sucção. Caso seja necessário aumentar o NPSH disponível da instalação, é possível alterar a altura estática de sucção. Então, a gente vai conhecer a curva NPSH requerida, fornecida pelo fabricante, e o NPSH disponível necessário. É possível encontrar a altura de sucção máxima através da equação. Tá, isso daqui é para quê? Para a gente saber qual que é a altura máxima que a gente pode deixar a nossa bomba distante do nosso reservatório. Isso depende da tubulação que a gente tem ligando os dois e do diâmetro da tubulação e da distância entre eles. Então, a gente vai saber, mantendo as mesmas características, a altura máxima que a gente pode colocar a bomba, aplicando essa equação aqui. Onde o sinal positivo significa que é a bomba para bombas afogadas e o sinal negativo é para bomba não afogada. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para petenqnb@gmail.com ou deixar nos comentários que a gente vai responder vocês. Eu queria agradecer a Ilana por ter feito esses slides e queria pedir para vocês compartilharem com seus colegas. É isso, gente. Até a próxima.